Meus amados irmãos em Cristo, hoje vamos meditar aqui na palavra do Senhor Jesus. Já estamos no finalzinho do mês de agosto, né? Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Meus amados irmãos, esse pequeno versículo aqui que o Senhor revelou a Daniel, que o que aconteceria nos últimos dias, né? Os últimos dias, ele se divide em duas partes, né? Aqui a primeira mensagem, Deus está falando com a nação de Israel, né? Deus está falando com a nação de Israel. Então o que diz assim? Pois tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Significa que a Daniel foi dado todo o plano a respeito. A Daniel foi dado todo o plano a respeito do destino de Israel, né? Todo o destino de Israel foi entregue na revelação que Deus fez a Daniel, né? E diz assim: nada tenho dito, né? E, quer dizer, pediu Daniel para selar o livro, porque não competia Daniel a saber daquelas coisas, porque não era para o tempo do Daniel, né? Não era para o tempo do profeta Daniel, era para o final dos tempos. Então, por isso que Deus falou que não sela esse livro, as profecias desse livro. Então, Deus não poderia revelar a Daniel, porque não era para o tempo de Daniel, né? E a frase diz: até o fim do tempo, né? Aqui tem essa frase. E se refere ao fato, né, meus amados? Se refere ao fato de que as profecias que acabaram de ser entregues a Daniel se refere ao fim dos tempos. Nós vemos hoje a ciência se multiplicando, né? A ciência se multiplicando, cada dia mais está revolucionando mais. Já tem robôs, né? Robôs para substituir o trabalho humano. Então, o que o Senhor revelou na palavra, o que o Senhor revelou a Daniel, está acontecendo, né? Está acontecendo. Então, muitos estão desapercebidos, não estão vendo as coisas acontecer, e as coisas estão acontecendo a passos largos, né? As coisas estão acontecendo a passos largos e as pessoas não se dão conta que Jesus está às portas, né? Jesus está às portas, né? O arrebatamento da igreja está muito iminente, né? Cada dia que passa, ele está mais perto do arrebatamento da igreja. Estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Então, por isso que o Senhor diz em Mateus 24, olhai para a figueira, que a figueira é Israel, né? Aí, continuando, que é a segunda parte, que diz: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará, né? Aqui, meus amados, se refere ao tremendo avanço da tecnologia que fez a sua estreia a partir do século XX, né? A partir do século XX, a tecnologia avançou muito, né? Avançou muito, multiplicou muito. Então, esse é um grande sinal do fim dos tempos, né? Nós estamos vivendo a última hora, né? A última hora. E também se refere ao conhecimento da palavra de Deus, que aumentou grandemente nesses últimos dias, especialmente o conhecimento a respeito da Bíblia. É nesse ponto que eu quero chegar. Meus amados irmãos, existe um código na Bíblia, na Torá, que é o livro do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, né? Que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? Então, esses 5 primeiros livros estão codificados. Então, eles são codificados. Por isso que fala aqui na palavra do Senhor que a ciência se multiplicará. Aqui se refere o conhecimento da palavra de Deus também, né? Que o conhecimento, porque a Bíblia, chama o código da Bíblia, né? Chama o código da Bíblia. Então, o Senhor, a Bíblia é um livro muito especial, muito profundo, revela todas as coisas. O Código da Bíblia, meus amados, se tornou um best-seller. O livro Código da Bíblia se tornou um best-seller. O matemático israelense Eliyahu Rips,
e o jornalista americano Michael Drosnin, eles descobriram um código na Bíblia por meio de operação de computador. Através da operação de computador, o Eliyahu Hitz, que é um israelense, e Michael Drosnin, que é um americano, eles descobriram que a Bíblia tem um código, né? Através do computador. Por isso que diz aqui que a ciência se multiplicará. Então, o conhecimento da palavra também não era por dias de Daniel. Por isso que o Senhor disse para selar o livro, que Daniel não tinha como ele descobrir esse código na Bíblia, só nos nossos dias de hoje, com a criação do computador. Só com o computador que consegue, com o programa que tem, que consegue descobrir o código na Bíblia. Então tem uns fatos que aconteceu pela revelação do código da Bíblia, que as pessoas foram avisadas, só que não deram crédito à profecia do código da Bíblia, e as coisas aconteceram no dia certo, na hora certa, né? Como a morte do primeiro-ministro, né, Isaac Rabin, né? No dia 1º de setembro de 1994, Michael Drosnin, que foi até Jerusalém, Israel, foi se encontrar com um amigo íntimo do primeiro-ministro Isaac Rabin, e lhe entregou uma carta para ele entregar ao primeiro-ministro, avisando que ele corria perigo de vida, que a morte dele, um ano depois, ia acontecer, né? Então foi um alerta, quer dizer, o Michael Drosnin com o Eliyahu Hitz, o israelense, eles descobriram esse código e jogaram o nome lá do Isaac Rabin no computador, e saiu lá que assassino assassinará, né? Saiu no código do computador. E eles descobriram, aí marcou, falou até o dia e falou o ano que aconteceu o assassinato. Só que Isaac Rabin, o amigo dele entregou a carta para Isaac Rabin, ele não deu crédito, ele falou, não, isso aqui é asneira, né? E um ano depois, no 4 de novembro de 1995, o terrível confirmação do código da Bíblia aconteceu. Um tiro nas costas disparado por um homem atingiu Isaac Rabin, né? Isaac Rabin, que se acreditava a missão divina, né? O assassinato previsto no código da Bíblia, né? Então Michael Drosnin, quando ele ficou, só que o Michael Drosnin, todavia, ele fazia esse programa, só que ele não acreditava que Michael Drosnin é ímpio, né? Eu não sei se ele não é ímpio hoje, mas ele era ímpio. Então é tipo um Tomé, ele tinha que ver para crer, né? Agora o Eliyahu Hitz, ele já acreditava, mas Michael Drosnin, ele era um ateu, né? Ele era um ateu. Aí quando Michael Drosnin ficou sabendo do assassinato de Isaac Rabin, do primeiro-ministro Isaac Rabin, ele perdeu até o fôlego, ele caiu no chão de joelho e disse, meu Deus, é verdade. Aí eles continuaram a aprofundar mais no código da Bíblia, como o Eliyahu Hitz, né, e o Michael Drosnin começaram a pesquisar mais o código da Bíblia através do computador, né? Então, aquele atentado às Torres Gêmeas também foi tudo previsto no código da Bíblia, né? O choque maior veio quando Michael Drosnin encontrou no código da Bíblia o atentado às Torres Gêmeas, né? Em Nova York. E Michael Drosnin, ele morava ali perto, num apartamento ali em Nova York, perto das Torres Gêmeas, né? E aí ele encontrou também no código da Bíblia, o atentado às Torres Gêmeas. Então ele tentou avisar aqueles americanos, o presidente, mas foi tudo em vão, né? Foi tudo em vão, ninguém deu crédito ao código da Bíblia, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são todos codificados, né? Então eles não deram crédito. E no dia certo, no 11 de setembro de 2001, o Michael Drosnin estava no seu apartamento perto das Torres Gêmeas, né? E ele já tinha ele jogou e assassinou, ele já tinha esquecido na hora do que ia acontecer. Quando pensa que não aconteceu aquela tragédia, ele se assustou. Ele estava da janela do apartamento dele lá, ele já tinha esquecido
da data, quando ia acontecer. Ele estava ali, ele já estava mexendo, fazendo outras coisas, e ele esqueceu, caiu no esquecimento. Quando pensa que não, os dois aviões, né, atacaram as duas torres gêmeas, e saiu no código da Bíblia, avião torres derrubou, né, no código da Bíblia saiu. Então Michael Drosnin, ele ficou desesperado, ele falou, meu Deus, mais uma vez uma confirmação. E por último, meus amados, aconteceu também no Código da Bíblia, em 2008 para 2012, uma queda muito grande na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Que foi previsto também no Código da Bíblia, né? O professor Eliyahu Rips fez os cálculos e disse que 2 milhões de probabilidade de dar errado o Código da Bíblia por né? Quer dizer, então não tem a Bíblia, eles confirmaram que a Bíblia, o Código da Bíblia não tem erro. É 100% verdade, 100% no alvo. Entendeu? 100% no alvo. Então, como o Michael Drosnin, ele tinha uns investimentos na Bolsa de Valores americana, ele foi imediatamente, quando ele descobriu esse código na Bíblia, ele ligou para o seu corretor e ligou para o seu corretor e pediu que lhe vendesse todas as ações que ele tinha lá na Bolsa de Valores. E o corretor dele falou, rapaz, você ficou louco? Como que você pode te retirar vender todas as suas ações que você tem na Bolsa de Valores, se agora o maior auge que a Bolsa está tendo na história é esse, está subindo cada dia mais. Só que Michael Drosnin, ele jogou no código da Bíblia e ele descobriu que a Bolsa ia ter uma queda muito grande. Ia quebrar muitas empresas. Então, Michael Drosnin, ele tinha uns investimentos, ele tirou e vendeu. E o corretor dele ficou desesperado. Esse cara tá louco, né? E o acontecido, 2 dias depois, aconteceu a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Mais uma vez, o código da Bíblia estava certo. E Michael Drosnin, ele não perdeu o seu dinheiro que ele vendeu, né? Mas aquelas pessoas que tinham dinheiro lá nos investimentos da Bolsa dos Estados Unidos, eles perderam tudo. Muitas empresas grandes quebraram. Muitas empresas famosas quebraram. Virou só cinza mesmo. Então, eu trago essa mensagem do Código da Bíblia para os dias de hoje, para nós. Nós estamos vivendo esses dias. As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, as pessoas não acreditam mais no arrebatamento da igreja e estão levando a vida a Deus dará como queira, pensando que ainda vai viver nessa terra mais uns 20, 30 anos, né? Sendo que a Bíblia, ela é exata, o Senhor, ele não falha, né? O que o Senhor diz que ia acontecer, aquela nação de Israel no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, aconteceu. Morreu muitos judeus ali, muitos judeus. O Senhor disse que ali não ia ficar pedra sobre pedra. Está lá em Mateus fala isso, em Mateus 24 fala isso. Então o Senhor, na data certa, aconteceu. Você entendeu? No ano 70, quando o general Tito sitiou Jerusalém e matou muitos judeus, e foi dispersos alguns, mas morreu muitos judeus. Né? Então o Senhor disse que ali não ia ficar pedra sobre pedra, e não ficou. Em Jerusalém não ficou pedra sobre pedra. Então o Senhor está nos alertando sobre a volta dele, sobre o arrebatamento da igreja, que está muito iminente, e as pessoas não dão ouvido. Nós estamos vivendo aí uma teoria da prosperidade que cada dia está aumentando mais, e já os adventistas já fazem culto com evangélico, cantores, eu mais vejo cantores evangélicos cantando música secular, cantando junto com cantores de música secular. Quem você pensou que era firme na presença de Deus, hoje está entregue ao mundo. Então o mundo está uma miséria, o mundo está virado de avesso. Você entendeu? Mas o Senhor diz na sua palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. É pouca gente que vai ser salvo. É pouca gente, vai ser um remanescente muito pequeno, como aqueles cristãos da igreja de Filadélfia, né? Então vai ser um remanescente muito pequeno. O Senhor não está preocupado hoje com igreja lotada, igreja cheia, né? O Senhor quer qualidade, ele não quer quantidade. Essas igrejas grandes, o Espírito Santo não faz parte dessas igrejas, já te retirou. Eles estão pregando só carne.
se retirou o Espírito de Deus e entrou o Espírito satânico. O Espírito de Satanás, ele tem um ponto. O que é o ponto? É o pecado para entrar. O Satanás, ele não pede licença, ele entra e ele invade tudo. Então, o Espírito do engano está nessas igrejas hoje, nessas teorias da prosperidade, pregando terra, sendo que o Senhor diz na sua palavra, não busqueis tesouros na terra, mas sim no céu. Mas só que hoje está ao contrário. Eles estão pregando, busqueis tesouro na terra. Os pastores hoje pregam, busqueis tesouro na terra, esquece do céu. Então nós estamos vivendo os últimos. Quem não estiver estudando a palavra de Deus, quem não estiver fundamentado na Bíblia, vai ficar para a grande tribulação. E vai ser um período que nunca houve e jamais haverá dias como esse. Então nós temos que estar alerta, o povo continua dormindo, né? Você fala a verdade para o povo fica tudo assustado, né? Você fala a verdade, o povo não quer acreditar. Você fala que hoje a verdade é mentira e a mentira é a verdade. Né? O povo está tão com a mente cauterizada nesse sistema religioso que você fala a verdade hoje, eles fazem repreender. Fala, está repreendido em nome de Jesus. Então, nós estamos vivendo esses dias, né, meus amados? Pouca gente vai fazer parte da bodas do Cordeiro, porque muitos vão ficar na grande tribulação. Então, meus amados, eu deixo essa mensagem para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.